Olá, boa noite. Hoje é 7 de nove de 2023, 7 de setembro de 2023. Eu tenho uma mensagem para você. Acabei de dividir o culto dos homens que vencem. Glória a Deus. Eu creio que vai aumentar bastante gente, bastante pessoas da igreja, familiares de pessoas da igreja. Eu creio em nome de Jesus Cristo e os irmãos também creem. E eu tenho uma mensagem para você que Jesus falou. Você acredita que eu só falo a palavra, o Novo Testamento, as palavras, porque Jesus falou no Antigo Testamento, Jesus estava presente e no Novo também. Então, Jesus Cristo falou que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. E quem não é, não escuta as palavras de Deus. Então, eu e você temos que ser de Deus. Nós temos que escutar. Quem é de Deus escuta, lê e obedece. Muitas das vezes não consegue obedecer ou não está conseguindo, mas conseguirá. Então, vou ler para você em João 8, no versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não me escutais, porque não sois de Deus. Jesus estava falando para os discípulos, para os judeus, para os discípulos deles, para os escribas, para os fariseus e os doutores da lei naquele tempo. Você acredita que Jesus ele disse que era filho do Pai Celestial, filho de Deus, e eles não quiseram ouvir as palavras de Deus através da boca de Jesus Cristo. Então, no momento que eu e você não lê e nem escuta as palavras de Deus, nós não estamos sendo de Deus. Mas no momento que você lê e escuta a palavra de Deus e pratica, lógico, você está sendo de Deus. Eu estou sendo de Deus, você está, porque você crê em Deus, em Jesus, e por fato de você ler e escutar a mensagem de Deus. Às vezes você não escuta só de mim ou de outra pessoa, mas está escutando de fulano, de ciclano, de beltrano. Glória a Deus por isso, então continue escutando. Então Jesus disse assim, em João capítulo 8, no versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o que eu quero dizer para você é que nós, ser humano, o mais difícil de nós, o mais difícil para nós, na verdade, é permanecer na palavra de Jesus Cristo. É obedecer às palavras de Jesus Cristo. Mas Jesus disse que aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus. Mesmo que você não esteja conseguindo praticar, mesmo que você não esteja obedecendo, você tem que escutar. Então você tem que escutar. No versículo 45 ele disse assim, mas aprovei vós, mas porque vos digo a verdade, não me crestes, Jesus disse. Então Jesus ele dizia só as verdades de Deus. Então eu só leio a Bíblia porque é a verdade de Deus. Então eu só falo aquilo que é de Deus. Por isso que é aconselhável e é aprovado por Deus eu falar ou qualquer pessoa falar dele. Por quê? Porque é verdade as Escrituras Sagradas. Não são palavras que nós inventamos, são palavras que Deus falou, através dos apóstolos, através dos profetas, através de Jesus Cristo. E Jesus falou, em João capítulo 8, no versículo 31, dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele, se vós permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora nós temos que verdadeiramente permanecer, se esforçar. Se esforça, você vai permanecer, você vai conseguir, eu vou conseguir, nós vamos conseguir. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. Então você tem que conhecer a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Então se você não gosta de alguém que lê a palavra, de alguém que incentiva, de alguém que ensina, de alguém que prega, é um sinal muito ruim. É um sinal ruim que você não está sendo de Deus. Se você não gosta de ler, se você não gosta de escutar, para Deus e para Jesus você não está sendo dele. E se você não estiver sendo dele, não gosta das palavras dele, dos ensinamentos dele, aí fica ruim, fica difícil. Por isso que ele diz que é mais fácil as meretrizes, as prostitutas, entrarem no reino de Deus do que os filhos do reino. Por isso que ele diz que é mais fácil pessoas, até mesmo do mundo, conseguirem entrar no reino dele. Pessoas, porque pessoas crê. Tem meretriz, que é prostituta, que crê. Tem pessoas do mundo que crê. Tem pessoas que crê numa pessoa que lê a Bíblia, mas tem outros que não crê. Então, no versículo 32, ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, através de eu e você escutar, ler, é que nós vamos
conseguir permanecer e ser verdadeiros discípulos de Jesus e vamos conseguir se libertar de alguma coisa. Então eu leio todo dia eu leio. É difícil um dia que eu não leio. É difícil um dia que eu não leio a Bíblia. É de muito difícil. E nem que eu fale para alguém. Aonde eu vou, eu falo da Bíblia. Para alguma pessoa. Então o que eu quero dizer para você é que através de você conhecer a verdade é que você vai se libertar. Não, eu não quero ser liberto. Se você diz isso é ruim, porque se eu e você nós não se libertar, se o ser humano não se libertar de alguma coisa que Deus quer libertar, como é que nós vamos entrar no céu? Como é que nós vamos habitar aonde Ele está? Se nós não queremos ler, escutar ou obedecer, aí fica difícil. Se você não lê e nem escutar, para Jesus você já não é dele, para Deus. Imagine se nós não obedecer. Então, ler e escutar e obedecer é muito importante. Não importa se você é uma pessoa que tem pecado. Não importa que você é uma pessoa que esteja falhando ou errando. O que importa, lógico que você não tem que falhar e nem errar. Tem que se esforçar para não falhar e nem errar todo dia. Nós não podemos errar todo dia, nem falhar todo dia, porque nós temos que se entregar para Deus e não para o diabo, Satanás e os demônios, entenda? Aí você tem que escutar. Se você não escutar, como é que você vai conseguir vencer? E se eu não escutar, como é que eu vou conseguir vencer? Não depende só de vencer alguma coisa na terra, é a nossa salvação. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, através de você, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meu discípulo. Qual palavra? Não matar, não fazer coisa ruim, amar o próximo, perdoar, ajudar, lógico, se arrepender, ter misericórdia, ter compaixão do seu próximo. Isso é permanecer. Quando você tem misericórdia de alguém, quando você ama, quando você ajuda, quando você não faz mal, quando você respeita, quando você entende, compreende, quando você não julga o seu próximo, quando você não fala mal do seu próximo, quando você não incentiva as pessoas contra o seu próximo, você está amando, você está permanecendo na palavra. Queira ou não queira, você está sendo um discípulo de Jesus, você está seguindo algum ensinamento dele. Eu sigo alguns ensinamentos dele, não estou conseguindo seguir todos, mas vou conseguir. Então o que eu quero dizer para você, ele disse isso no versículo 31, no versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então a vontade de Jesus e de Deus é que as pessoas conhecessem a verdade e permanecessem, conhecessem. No versículo 36, se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então o Filho, que é Jesus Cristo, ele pode nos libertar, ele vai nos libertar, ele vai libertar o ser humano. Através de que o ser humano aceitar ele como único Senhor e suficiente Salvador, através do ser humano mergulhar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é onde a pessoa consegue receber o amor de Deus, o Espírito de Deus, e a pessoa vai fazer algo, vai se batizar e vai se esforçar para poder obedecer os mandamentos, ler, escutar e se esforçar. Então é isso que vai acontecer, você vai ser liberto através de aceitar Jesus, se batizar, e através de você reconhecer uma verdade e se esforçar para não praticar aquilo que vai fazer você estar preso, ou aquilo que vai fazer você estar numa desobediência. Então nós não podemos viver na desobediência. Se você viveu na desobediência hoje, ontem você pede a Deus, Deus me ajuda eu te obedecer, me ajuda eu renunciar. Se você não conseguiu renunciar ontem, você tem que conseguir renunciar hoje. Se você renunciou hoje, amanhã você tem que lutar para conseguir renunciar, para obedecer, para permanecer na palavra. Todos os dias que você errar, entenda, Deus, Ele lhe ama, Ele lhe perdoa e Ele quer que você simplesmente peça perdão a Ele e quer que você consiga o arrependimento. Então Deus quer que eu consiga, Deus quer que o ser humano consiga. Como eu já falei para você, a metade da população do mundo, eles não creem nas Escrituras e deixam de obedecer o amor ao próximo. Todo mundo sabe. Então, nós temos que obedecer os mandamentos, amar a Deus e o nosso próximo. Deus abençoe você e sua família.